Fala pessoal, beleza? Pessoal, tudo bem? Boa noite, como é que tá? Vocês estão me escutando bem? Eu tô no 4G, não sei se eu vou conseguir ter uma internet boa, mas espero que vocês consigam me escutar. Tenho um prazer enorme hoje de fazer uma live com o professor Ângelo. Ele é fisioterapeuta, mestre em pneumologia pela Unifesp, tem um Instagram maravilhoso que chama Curso de Ventilação, que ele ensina muita ventilação mecânica no Instagram, dá curso sobre isso também, fantástico. E ninguém melhor do que ele para falar hoje sobre um assunto que realmente sempre existiu, né, no âmbito da ventilação mecânica, mas que está mais em voga hoje por conta da dificuldade de sedação dos pacientes com Covid-19, de analgesia, e com certeza esses pacientes têm feito muitas assincronias, e o professor Ângelo vai falar para a gente o que é assincronia, seus riscos, suas consequências, as maneiras de diagnosticar, de tratar, né, o que é importante avaliar. Então eu vou chamar ele aqui agora para ele poder explanar um pouco sobre esse tema para a gente, beleza? Guardando ele aqui. Fala, professor, tudo bem? Tudo Boa bom? noite. Tá me escutando bem? Tranquilo? Estou tranquilo. Então tá jóia. Poxa, professor, obrigado pelo convite. Beleza. Eu acho que a live de semana passada teve uma repercussão muito boa, foi muito bacana o nosso bate-papo, né? Acho que a gente conseguiu passar bastante coisa para o pessoal que assistiu. E eu acho que não vai ser diferente hoje, né? Naquela live foi no seu canal, hoje é no meu, e eu agradeço muito por isso, tá? Obrigado mais uma vez. A live foi muito elogiada, né? O pessoal elogiando bastante. Acho que foi uma discussão bem interessante mesmo. Vamos ver se a gente Sim. Não, com certeza, já é sucesso. Professor, antes de mais nada, eu queria que você fizesse uma apresentação sua também, porque muita gente que está te vendo aí pode ser que não te conheça ainda, e aí fica mais fácil. Vamos lá. Tranquilo. Bom, boa noite a todos, né? Mais uma vez é um prazer estar com meu amigo Renato, uma amizade que a gente fez aí via internet, né? As coisas boas da internet. Sou fisioterapeuta, me graduei pela Universidade Estadual da Paraíba, sou paraibano de uma cidade chamada Campina Grande, terra do forró. Infelizmente esse ano a gente está sem São João. Formei em Campina Grande, fui para São Paulo, fiz residência no Dante Pazanese. Depois voltei para São Paulo, fiz meu mestrado na Unifesp, pneumologia. Hoje eu moro em Maceió. Passei muito tempo no hospital geral. Na verdade, eu sou só funcionário público. Trabalhei durante um tempo no hospital particular, mas larguei, fui para a vida de hospital público. Hospital Geral do Estado de Alagoas, e agora eu estou em outra vertente, ajudando um recém-fundado hospital, o Hospital Metropolitano de Maceió, inaugurado aí há uma semana, praticamente. E estão, por enquanto, só Covid. E eu estou tentando aí ajudar o pessoal nessa luta contra o coronavírus, né? Muito bom, obrigado, professor. Tem um pessoal falando que seu áudio está um pouco baixo, será mesmo? Não sei. Você está conseguindo me ouvir direito? Eu não, eu estou bem, estou tranquilo, né? Olha, pessoal, antes de mais nada, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, tem uma caixa de pergunta aqui, depois no final da live a gente pode complementar a live, tá? Fiz umas perguntas aqui também, elaborei umas perguntas, alguns seguidores também fizeram, né? Professor, antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta sobre o ensino da ventilação mecânica no Brasil. O que você acha disso? Porque a gente, pelo menos na parte da médica, a gente vê que o currículo médico, né, das universidades, das escolas médicas no Brasil não, de fato, abordam ventilação mecânica, né? Então, o médico hoje sai formado sem saber ventilação mecânica. E com relação à fisioterapia, eu acredito que não seja tão diferente assim. O que você tem a me dizer sobre o ensino e o que a gente pode melhorar perante a isso? Olha, Renato, eu acho o seguinte, a ventilação mecânica, durante muito tempo, ela foi subvalorizada e foi transformada em alguma coisa de baixa complexidade, baixíssima complexidade. Talvez esse seja o grande problema.
parecia que o importante era você, bom, coloquei o doente no ventilador mecânico, eu tenho uma boa gasometria, eu tenho um tórax expandido, está tudo muito bem, né, e toco o bonde. Saturação boa e tá bom. Qualquer coisa tá bom. Então, a coisa passou a ser meio assim, uma coisa mecanicista, né, e é o que eu sempre falo. A gente escuta muito, olha, eu quero aprender a lidar com o ventilador mecânico, não é por aí, né? Qualquer pessoa que eu colocar lá na UTI para mexer, entender aquele botãozinho, mexer no botãozinho, vai conseguir fazer isso. O grande problema está no raciocínio fisiológico, fisiopatológico, que embasa os ajustes de ventilação mecânica. Talvez esse seja o grande problema. E a graduação, talvez, ela tenha focado muito nessa coisa mecanicista. Você quer ver um exemplo disso? É a questão das fórmulas. Então, parece que era mais prático ensinar fórmulas. Então, vamos lá. Fórmula da PO2 ideal, fórmula da FO2 ideal, fórmula da frequência respiratória ideal. Então, a coisa ficou meio mecânica, como se fosse cartesiano. Olha, eu vou fazer isso e vai acontecer isso. Eu vou fazer isso e vai acontecer isso. E a gente sabe que não é assim. Na nossa prática clínica, a coisa não funciona de uma maneira cartesiana. Na verdade, nada na nossa área é cartesiano. Verdade. Tipo, respondem de formas diferentes ao mesmo ajuste. E é muito comum a gente ver isso hoje. Semana passada eu estava discutindo com alguém e disse, olha, como é que eu ventilo para atingir a PO2 ideal? O PO2 ideal é um cálculo fisiológico que relaciona a idade. Tem nada a ver com a terapia intensiva, é mal utilizado na terapia intensiva. Por quê? Imagina um DPOC você tentando atingir PO2 ideal. Entendeu? Verdade. Então, não tem como. Esse é um cálculo que leva em conta apenas a idade e o envelhecimento como uma forma de mensurar a variação da PO2 ao longo da vida. Mas isso não quer dizer que você vai trabalhar para atingir esse tipo de cálculo. Então, me parece que a graduação focou durante muito tempo nisso, nessas coisas. Ficava mais fácil ensinar assim do que ensinar o pensamento lógico, racional, fisiológico, né? Ou seja, dá menos trabalho de ensinar. E aí fica aquele jogo, olha, eu fiz o que te ensino e você finge que aprende, está tudo bem. Então, esse grande problema da ventilação mecânica na graduação. Eu acho que a gente transformou em um sistema de baixíssima complexidade. E agora, nessa pandemia, afloraram todas as grandes deficiências de fazer ventilação mecânica. Isso tá a olhos vistos, né? As pessoas, de repente, elas perceberam que não é possível. Ventilação mecânica não era coisa simples, enfim. É um lado bom da pandemia. É um lado bom da pandemia. E aqui a gente tem um lado bom disso. Esse talvez seja um. As pessoas talvez tenham entendido que não é. Sim, na nossa área também, professor, na anestesia também tem aflorado muitas coisas, né, que a gente talvez estava deixando de lado, muitas pessoas desconheciam e a gente está dando muita importância agora. Via aérea, né, a própria proteção individual, a própria ventilação, a sedação, a analgesia, sabe? Tem muita coisa também na anestesia, vai aflorando agora e muito em decorrência da pandemia, né? E a gente vê, você falou de muita coisa mecanizada, e realmente a gente fica com medo dos robôs, né, dominarem a área da saúde, né? Mas a gente mesmo, nós humanos, estamos sendo robotizados, né? Então a anestesia é a mesma coisa, o pessoal quer receita de bolo para aplicar em todos os pacientes, e não é assim que funciona, né? Só para te dar um exemplo, a dose, o pessoal pergunta muito para mim também de dose. Renato, qual que é a dose da medicação X? Eu falo, depende de qual situação, principalmente depende de farmacocinética individual do paciente, não basear em quilo, né, o peso do paciente. Se você usar dose de medicação baseada só em peso do paciente, ou você vai errar para mais ou para menos, ou não vai conseguir adquirir o efeito ideal. Exatamente. Mas eu acho que na ventilação mecânica deve ser muito assim também, né? Professor, e mais uma coisa, por que é importante a gente buscar essa ótima interação entre ventilador e paciente respirador? Olha, Renato, as assincronias, elas vêm sendo, ao longo dos anos aí, dos últimos anos, relacionadas a desfechos bastante desfavoráveis. E um deles é a mortalidade. A gente faz aqui um zoom meio improvisado, tá? Então,
eu vou mostrar aqui, tentar mostrar um pouquinho a tela do computador. Legal. Aham. Para ser que a gente fica aqui. E aí vocês vão ver, ó, esse é um estudo nosso, publicado agora em 2019, com um grupo espanhol e chileno. Um grande survey internacional, onde a gente procurou o que a gente fazia na realidade. A gente ia lá, colocamos 6 vídeos no SurveyMonkey e colocamos 6 opções de reconhecimento e correção da sincronia. Tá? Então as pessoas acessavam, tentavam reconhecer a sincronia e tentavam corrigi-la. O resultado foi, veja aqui, ó, a maior quantidade de respondentes foram brasileiros e chilenos, Tá. quantitativo, mas o resultado foi desastroso. Só 19,5% identificaram as 6 assincronias propostas. E Nossa, deles, é muito baixo. só 12,5% souberam corrigir as 6 assincronias. Então, é baixíssimo. Você percebe que isso é muito baixo. E aí a gente fez uma análise multivariada aqui, univariada, e a gente percebeu que alguns tópicos estavam relacionados ao reconhecimento das assincronias. Um deles, bastante importante, com odds ratio de 2,9, foram cursos de mais de 100 horas específicos nessa área. Ou seja, não tem outro caminho. É aprender, treinar para chegar à expertise. Mas aí, respondendo o que você me falou, esse é um trabalho clássico do grupo espanhol, do Barcelona, do Espanha, onde eles associaram as sincronias à mortalidade. Se a gente perceber aqui, ó, 2 grupos. Eles chamaram o primeiro grupo aqui, índice de assincronia menor ou igual a 10% e índice de assincronia maior do que 10%. Ou seja, doentes menos assincrônicos, doentes mais assincrônicos. Quando você traz aqui para os 2 desfechos, mortalidade na UTI e hospitalar, a diferença foi enorme. 14% de mortalidade na UTI para um grupo menos de 10% de assincronias, 67% Nossa. grupo mais de 10%. Muito significativa. A maior mortalidade hospitalar. Né? Ou seja, doentes assincrônicos morrem mais. E morrem mais por quê? Porque existem vários fatores potenciais relacionados à lesão pulmonar induzida por assincronias e disfunção diafragmática induzida também por assincronias. Então, o que acontece? Se eu permito um doente assincrônico inflamar mais pulmão, essa inflamação pulmonar libera mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios, chamado biotrauma, aumentam ou amplificam uma inflamação do doente crítico. Né? Você começa a fazer uma síris ou amplificar uma síris por conta de uma ventilação incorreta. Do outro lado, o diafragma também é lesado. Você começa a ter disfunção diafragmática, o que prolonga o tempo de permanência do paciente na UTI, na ventilação mecânica, propicia mais pneumonia associada à ventilação mecânica pelo tempo de permanência. Ou seja, tudo isso termina se juntando ou formando um grande bolo aí que culmina com desfechos bastante negativos. Né? E aí, muito tempo, essas assincronias, se você perceber, tem um caso interessante que é bem brasileiro. Né? O Brasil foi um dos únicos países do mundo que produziam um ventilador sem monitorização gráfica, que eram os antigos Inter 5. O monitor gráfico. Sim, é, azulzinho, sei. Ele vinha, o monitor gráfico era comprado à parte. E aí, assim, o hospital público, quando licita, ele não botava monitor gráfico. Sim. E aí pegava um ventilador que era mais barato e comprava, ou seja, aquilo disseminou feito gafanhoto no trigo, né? Então, todo hospital tinha um monte daquilo, não tinha nenhuma monitorização gráfica. Para quem lidou com ele, sabe que tinha uns LEDzinhos assim, que você olhava e dizia, olha, está feio, está assim, está feio, está assim. Os LEDzinhos que ficavam assim, né? Lembro disso. Exatamente. Então, veja como isso era pouco valorizado, o reconhecimento e a correção das assincronias paciente-ventilador, né? A gente subestimou isso durante muito tempo, e em alguns locais isso ainda é muito subestimado. Mas, como eu falei antes, é associado a desfechos bem negativos. A monitorização ainda está muito, né, atrasada em alguns lugares. Né? A gente vê monitorização de analgesia também, de sedação. As pessoas estão com propofol, um monte de coisa, mas não monitoriza se o paciente está bem sedado ou não. Então, assim, as pessoas olham, falam assim, o paciente está com fentanil, midazolam de 20 ml cada um,
Tá bem sedado. Você pergunta, como é que tá a sedação? Não, tá bem sedado, tá profunda. Aí você fala, mas por que tá profunda? Ah, não, porque ele tá com 20 ml de propofol, de nidazolona e 20 de fentanil. Eu falei, mas isso não quer dizer nada, né? Não. Então é a mesma coisa, né? As pessoas, né? A gente tá muito ainda cego, né? Sim. Tiroteio, né? Então a gente precisa valorizar a monitorização. Professor, as pessoas acham que a sincronia é paciente brigando com o ventilador. E não é só isso, né? Não é sempre assim, né? Não. Eu queria que você me falasse um pouco disso, sobre as assincronias imperceptíveis ou de difícil percepção. E quais os ventiladores hoje, só os ventiladores mais modernos que conseguem te mostrar essas assincronias? Principalmente em pacientes, ou não, esses basta ter um gráfico, pressão, volume e de ciclagem que está tudo certo. Como é que funciona? Bom, em primeiro lugar, a sincronia clássica, aquela que você consegue reconhecer, ela é visual. Né? Sim. Você percebe que o doente está assincrônico, que ele está o que a gente chama de brigando com o ventilador. Isso é aquela sincronia mais clássica, mais simples. Mas como você bem falou, existem algumas assincronias que não são tão perceptíveis, como, por exemplo, o disparo ou o esforço ineficaz, que é aquele esforço feito pelo doente para disparar o ventilador, mas que ou por uma fraqueza muscular, ou por uma hiperinsuflação, formação de autopipa, o doente não consegue atingir o limiar de sensibilidade e não dispara a máquina. Mesmo no limiar menor possível. Muitas vezes, nem nessas condições, o doente consegue disparar. Tá? Às vezes o doente tem fraqueza muscular intensa, ou às vezes tem um autopipa a ser vencido e ele não consegue disparar a máquina. E aparentemente vai estar tudo bem, você vai ver lá um gráfico bonitinho, aparentemente não tem sim assincronia, mas aí você não percebe as pequenas ondulações no gráfico de pressão que indicam que o doente sim faz um esforço respiratório. Ele só não consegue disparar o ventilador. Qual é o problema disso? É que esse diafragma ele vai fazendo progressivamente uma carga contra uma válvula fechada, ou seja, ele faz uma lesão. Há um risco de lesão de fibra muscular, porque o diafragma faz um modelo de contração, se fosse um músculo esquelético, a gente dizer que era uma contração isométrica. Né? Ou seja, há o esforço, porém não se gera volume, porque não se abre a válvula. Isso é potencialmente lesivo para a fibra diafragmática. Além disso, vou mostrar aqui também outro estudo, que é justamente sobre esse tipo de assincronia, que é o esforço ineficaz. Então a gente percebe aqui, olha, que aparentemente o doente está bem ventilado. Isso é um gráfico da plataforma X-Lang, mas perceba aqui que essas pequenas ondulações na curva de pressão, representadas pelas setas, elas são esforços que não disparam o ventilador. Tá? E aí tem vários motivos para isso. A sensibilidade é inadequada, o doente tem fraqueza muscular, alterações do drive neural, a própria auto-PIP, muitas vezes excesso de assistência que promove, a gente sabe hoje que 16 horas de ventilação mecânica controlada promovem atrofia do diafragma, então assistir demais esse paciente é um fator ruim, né? Assim como você sabe muito bem, sedação prolongada, bloqueador neuromuscular prolongado são fatores de disfunção diafragmática. E aí esse estudo mostrou bem isso, né? Então, o que ele viu aqui? Que os esforços inefetivos predizem o aumento da duração da ventilação mecânica. E ele fez um índice semelhante lá ao do estudo anterior, mais ou menos de 10%, só que especificamente com esse tipo de assincronia. O que a gente pode ver aqui bastante significativo? Olha, os doentes que tiveram mais do que 10% de assincronia, de esforços ineficazes, eles tinham, por exemplo aqui, menos dias de ventilação mecânica. Esses doentes aqui, ó, eles passavam, menos dias livres da ventilação mecânica. Os que passaram, tinham mais de 10%, também tinham maior permanência na UTI, veja, 8 versus 4 dias. Maior permanência no hospital, 21 versus 8 dias. E, interessantemente, eles iam menos de alta para casa. Veja aqui, ó, 7,44% versus 32%, embora não tivesse havido diferença na mortalidade. Por que esses desfechos? Você pode perguntar o que tem a ver essa questão aí do esforço ineficaz com todos esses desfechos? Simples. O doente, quando faz um esforço ineficaz, por exemplo, ele não
Se você passa o doente com modo espontâneo e ele não dispara o ventilador, você diz, olha, ele não tem drive. E aí o que você faz? Você volta com o modo controlado. Mas o grande problema não é que ele não tem drive. Ele tem. Ele apenas não consegue disparar a máquina. Mas isso é pouco reconhecido. Resultado disso, aumento da permanência em ventilação, aumento da permanência na UTI, maior risco de infecção, enfim. Então, são desfechos que estão grandemente associados a um tipo de assincronia, na qual você não vai perceber esses esforços, como você falou, essa briga. Não tem. Tá? Muitas vezes, a única coisa que você percebe, se você tiver o cuidado de baixar o lençol, é você observar que tem contração muscular, mas que ela não está. Tá? E aí está a importância da gente olhar para o doente também. A gente precisa olhar para o monitor, precisa olhar para o gráfico, mas acho que a primeira coisa que a gente aprende, tanto na faculdade de medicina quanto na de fisioterapia, é a fazer exame físico do doente, é a observar o doente. E não é à toa que o doente UTI está destruído. A gente precisa observá-lo na sua integralidade, né? Sim, mas isso acontece perfeito. muito pouco. E qual que é a sincronia mais comum, professor? Tem vários tipos, né? Vários tipos. Olha, talvez a mais comum de todas sejam as assincronias de duplo disparo. Tá? São as mais comuns e também as mais deletérias. Em modo PCV, as assincronias de fluxo são menos comuns, por causa do fluxo livre da PCV. Então, é menos comum você ver um doente fazendo assincronia de fluxo. Já em VCV, isso é muito comum. Porque o fluxo é variável limite, nem sempre atende a demanda do doente. Entendi. Mas eu vou te dizer que o duplo disparo, junto com o seu primo irmão, que é o disparo reverso, talvez sejam as assincronias potencialmente mais perigosas. Porque ao disparar 2 vezes a máquina, ao incrementar, qual é o conceito do duplo disparo? É um único esforço gerando 2 disparos sucessivos sem que o volume corrente do primeiro tenha sido totalmente exalado. E aí e aí você faz uma coisa que a gente chama de burst taking, né? Ou seja, você empilha volume e muitas vezes você entrega o dobro do volume corrente que você gostaria de entregar, porque ele empilha esse volume. Resultado disso é um strain pulmonar muito grande, uma deformação pulmonar, com um risco maior de lesão ao sítio esqueleto pulmonar. Então, é uma sincronia potencialmente perigosa, né? Mas muitas vezes também subestimada. Professor, e assim, a maioria das pessoas que diagnosticam a sincronia podem pensar que a maneira, talvez percorram ou escolham o caminho mais fácil, que seria ocularizar o paciente ou aumentar a sedação. Isso. O que você tem a me dizer sobre isso? A gente falou disso na última live, né? Da pseudoanalgesia. Então, muitas vezes, realmente, a analgesia, a sincronia é dor, fato. Muitas vezes a gente pode gerenciar adequadamente somente com a analgesia adequada. Em alguns casos, potencialização da sedação é necessário. Mas, olha, de novo, vou te dizer aí que em 60% dos casos, é o ajuste inadequado da ventilação mecânica. É a incapacidade de gerenciar o que a gente chama de ajustes finos de ventilação mecânica. De entender a sincronia, de saber qual é aquela sincronia e de saber ajustar. quais são os ajustes adequados para corrigir. Obviamente, a gente tem, em alguns casos, você tem que tratar a causa de base. Acho que a gente comentou isso na live passada também. Você pega um doente com uma baita acidose metabólica, né? Vou dar um exemplo claro, doente com cetoacidose diabética. Então, por que o cara fica assincrônico? Porque ele está tentando aumentar volume para compensar a acidose metabólica. Então, ele começa a incrementar muito esse volume na tentativa de compensar. Isso é um estímulo neural, né? E aí, em alguns casos, você não consegue corrigir a sincronia porque o estímulo é muito forte. E nesses casos, obviamente, é tratar a causa de base e fazer uma sedação transitória. Para ele tolerar, né? Exatamente, para você evitar esse strain no momento enquanto você não corrige a causa de base. Perfeito. Mas em outras assincronias, principalmente as assincronias de ciclagem, elas são causadas porque o ajuste do ventilador é inadequado. Ou você deu um tempo inspiratório muito curto e o doente está fazendo uma ciclagem precoce, ou uma ciclagem tardia, perdão,
ou você fez o contrário. Você deu um tempo expiratório muito longo, e o doente está fazendo a sincronia de ciclagem precoce também. Então, assim, normalmente, nesse meio termo aí, existem os ajustes finos de ventilação mecânica. Você quer um exemplo disso? Eu brinco sempre. Existe um ajuste no ventilador. Embora a gente diga que o fluxo em ventilação mecânica em PCV é livre, mas você pode potencializar, ofertar mais fluxo do doente, porque muitas vezes a demanda do doente é elevada. Esse ajuste é chamado de rise time, rampa ou slope. Uma rampa rápida indica que você está ofertando mais fluxo na unidade do tempo. Então, você joga aquela pancada de fluxo para tentar atender de cara a demanda do doente. E aí, tem alguns ventiladores, especificamente uma marca, que não tem ajuste de rise time. E uma vez eu estava numa dessas feiras, tipo hospitalar, e eu estava conversando com o engenheiro da marca. E eu perguntei para ele, olha, fala uma coisa, por que o teu ventilador não tem ajuste de rise time? Ele disse, porque ninguém ajusta. A gente resolveu tirar. Né? Que isso, que resposta, hein? Meu Deus. Eu acho que você não esperava essa resposta. Pois é, né? De forma que isso, cara. Então, ele disse, olha, a gente fez um levantamento, não sei, bom, a gente fez um levantamento e percebeu que o rise time é um ajuste muito feito em ventilação mecânica. Então, a gente decidiu fazer uma coisa fixa. Deixou um rise time fixo. E para quem já inicia adequadamente ventilação mecânica, sabe a falta que faz esse ajuste. E aí você percebe justamente isso. Que boa parte das assincronias, elas acontecem porque as pessoas não sabem gerenciá-las adequadamente. Sim. E tratam de forma errada também, né? Porque, igual você falou, então, se a gente parar para pensar, primeiramente, fazer ajustes finos no ventilador. E aí eu acho que tem que ter essa conversa, né, pessoa, entre o fisioterapeuta ou quem estiver manuseando o ventilador, tratando da ventilação mecânica do paciente, com o médico que está fazendo a sedação, ou analgesia, ou os dois. E tem que ter essa conversa, porque senão fica uma coisa, como é que se diz? Não fica uma coisa tão ajustada, tão sincronizada. E aí, se com ajuste fino não for suficiente, aí ou então faz concomitante analgesia. O que acontece? Uma seguidora minha me perguntou, Renato, então quer dizer que se o paciente está brigando, está com ventilador, a gente curariza, né? Eu falei, não é assim. Por quê? Porque como é que você sabe que o paciente, se você está curarizar o paciente, você perde a melhor ferramenta para avaliação da analgesia que a gente tem hoje, sem ser os monitores que medem nocicepção, que não tem no Brasil, vai ser aprovado agora, foi aprovado um agora, que é a escala de comportamental de dor, que é a BPS. E essa escala, professor, que são 3, que a gente comentou na outra live, são 3 parâmetros que a gente avalia, bem fáceis. Um deles é a briga, é a sincronia, né? É a briga do paciente com o ventilador. Se você curariza, essa escala está fadada, né? Você exclui, o paciente excluído, você não consegue avaliar através dessa escala. Ou seja, se você curariza o paciente, você perde totalmente o seu parâmetro de avaliação da analgesia. Por isso que é melhor analgesiar primeiro, olha a BPS, melhorou a sincronia, fez os ajustes finos, eu acredito que seja a melhor opção. Nesse caso, o paciente está com a BPS ok, né, ajustes finos ok, não está dando certo, cara, aí você curariza. Na minha opinião, teria que ser esse fluxo, né, e não ir de cara com a curarização, que é o que a gente tem visto hoje, né, professor? Agora, Renato, eu vou te contar. Anos de experiência, eu nunca vi tantas assincronias como agora na Covid. Isso que eu ia te perguntar agora, seria minha próxima pergunta. Minha próxima pergunta é, porque existem, quer dizer, o Covid é um fator de risco a mais? Queria que você me contasse 2 fatores de risco para a sincronia, e sendo que o Covid provavelmente deve ser por conta da incidência muito alta, né? Talvez, ou talvez, eu não sei. A gente comentou isso também na última live. Sim. Talvez esse acometimento neurológico do vírus, de alguma forma, o drive neural, enfim. Mas é fato que eu nunca vi pacientes tão assincrônicos como eu estou vendo agora na Covid-19. Tá? Sim. Então, aqueles pacientes que a gente tem tentado corrigir na ventilação mecânica, a taxa de sucesso aí, eu vou te contar que está em 50%, e realmente aí a gente fica dependendo de sedação, né? Da analgesia, da sedação, ou em alguns casos até do bloqueio neuromuscular. Tá? Sim.
porque realmente é um drive. Pra você ter uma noção agora, a gente costuma avaliar, padrão ouro para avaliar esforço muscular ou pressão transpulmonar é o catéter ou balão esofágico. Poucos hospitais têm isso à beira-leito. A gente usa um correspondente que é a pressão ocluída em 100 milissegundos, que é a P01. É um correspondente de esforço. E a gente fala que, olha, uma P01 acima de 4 já traduz um esforço exacerbado. Nós temos uma paciente essa semana passada, no Hospital Metropolitano, o colega médico estava comigo, o Vinícius, talvez ele esteja até aí vendo a live, e a paciente estava muito assincrônica. A gente, quando bateu na P01, deu menos 20, cara. Menos 20 é esforço demais. Menos 20 P01 é esforço demais, tá? E aí não tem jeito, muitas vezes, você não consegue, porque assim, pelo menos enquanto você tenta modular aquilo ou achar uma causa, você não pode permitir ao doente continuar daquilo ali. Sim. Se você não conseguiu corrigir com o teu ajuste fino, você vai ter que, olha, vou amplificar a sedação, e foi isso que a gente fez, vamos fazer o seguinte, olha, vamos titular a sedação até que esse esforço diminua. E aí, sabe o que a gente descobriu? A bomba do fentanil estava desligada. Ah, entendi. Tá? Então, a bombinha lá do fentanil estava desligada. Provavelmente um incômodo, né? Eu acho que o efeito, você pode falar melhor que o efeito analgésico do fentanil. Não estava naquela dose sedativa muito alta. Estava dentro de uma dose analgésica, mas isso fez toda a diferença, porque uma vez que ligou a bomba, instituiu de novo a analgesia, foi reduzindo. E é isso que a gente faz, né? Então, a P01 pode ser um marcador para isso. Você pode ir fazendo ou analgesia, você pode fazer aí a morfina, acho que é isso que você faz, ou a metadona, que você falou. Você pode fazer alguma analgesia e acompanhar pela P01 enquanto isso está impactando no esforço expiratório exacerbado do doente. Muito legal. Por isso que tem que ter esse feedback, esse time, né? Essa equipe, né? Exatamente. Legal. E a mesma coisa, se você não conseguir gerenciar somente com a analgesia, com a sedação, você vai titulando o mínimo possível para permitir que aquele esforço se adeque àquela faixa de P01 ali abaixo de 4. Tá? Sim. Então, bom, se for possível, você não conseguiu, você chegou no teu limite de analgesedação, aí não deu jeito, o doente continua, aí não tem jeito. Aí é aquele ponto onde o bloqueio neuromuscular está ali transitoriamente, enquanto você tenta encontrar uma causa. O que eu vejo é o seguinte, professor, aí se você curariza o paciente, você trata, teoricamente, não a causa, mas a assincronia em si, né? O que está causando a sincronia, você pode estar tratando. A causa está lá. É como se você desse dipirona para febre, né? Só que é o seguinte, né? Se você perde o parâmetro da analgesia, você provavelmente evita esse processo inflamatório, essa lesão muscular, apesar do que, né, o bloqueador muscular a longo prazo também causa, né, atrofia muscular, igual você falou na outra live também, mas acaba que, se você não está dando analgesia, você cura, é igual na anestesia. Se você põe relaxante muscular contínuo, né, a gente consegue suspeitar que o paciente está sentindo alguma coisa pelos parâmetros, pelos sinais vitais, taquicardia, né, descarga adrenérgica. E um dos motivos desses pacientes ter uma resposta inflamatória também exacerbada é a própria dificuldade de analgesia, ou hipoanalgesia, ou, na verdade, uma dor subtratada, mal tratada. Então, você inibe uma resposta inflamatória por lesão de assincronia, pelas assincronias, mas se você não faz analgesia adequada, esse paciente curarizado, a gente tratou a sincronia, mas o paciente continua fazendo a resposta inflamatória do mesmo jeito. Então, acho que por isso tem que ser as duas coisas, né? Acho que tem que fazer uma boa analgesia e, se possível, se não tiver outro jeito, curarizar para tratar a sincronia. Mas a gente pode fazer uma gradação, né, Renato? A primeira coisa é o ajuste do ventilador. A segunda coisa, né? Ou a gente pode associar, não que seja a segunda, deve estar associada à analgesia. Junto, exatamente, perfeito. Se a gente não conseguiu com essas duas coisas corrigir,
A terceira coisa seria amplificar a sedação ou instalar a sedação. E aí o último recurso, quando não tem mais jeito, hoje a gente fala muito numa coisa chamada PSIL, né? É um termo do inglês que quer dizer Patient Self-Inflicted Lung Injury, né? Ou seja, lesão pulmonar induzida ou auto-infligida pelo paciente. Como é que é isso? Quando esse doente faz um esforço exacerbado, ele negativa a pressão pleural pelo aumento da pressão muscular. Então, ele amplifica o delta de pressão transpulmonar. A gente sabe que quanto maior o delta de pressão transpulmonar, mais eu distendo esse pulmão. É o que a gente chama de strain. E aí aquela lesão no citoesqueleto, as fibras elásticas, colágeno, começa a fazer microfraturas, enfim, é o gatilho da inflamação. Mas tem outra coisa potencial aí também. O paciente já tem um drive respiratório exacerbado, por isso que ele faz esse esforço, né? E quando ele começa a fazer esse aumento de pressão transpulmonar, ele não só aumenta a própria pressão transpulmonar, mas essa queda de pressão pleural aumenta também a pressão transvascular. Ele começa a ter escape de fluido para o intestino. E aí ele aumenta o edema. Ele começa a fazer edema. Ao começar a fazer edema, ele ativa os receptores mecânicos pulmonares, os mecanorreceptores, ou seja, está perdendo complacência. Qual é a resposta disso? É aumento do drive, né? A resposta que eu mando para o centro respiratório é aumenta a força porque o cara está perdendo complacência, está perdendo complacência. Aí o cara começa... Aí ele começa a fazer mais esforço ainda. Quanto mais esforço ele faz, mais edema ele faz e mais vira um ciclo vicioso. Ou seja, em algum momento a gente tem que quebrar esse ciclo. Tá? Senão eu consigo mais lesão ainda para esse doente. É uma coisa muito doida. Tá? É muito doido. Eu até representei, eu botei um dia desse lá, um post lá. Imagina um iceberg. Imagina um iceberg. A ponta dele está para fora da água, mas a grande parte dele está submersa. É a mesma coisa. O que você está medindo lá no teu ventilador, muitas vezes a gente mede, olha, vou olhar a driving pressure do doente. Aí eu olho lá, né, platô, muitas vezes eu nem consigo, porque o doente está respirando, mas eu tento lá olhar que o doente está fazendo uma... Mas a gente não está vendo quanto de esforço esse doente está fazendo. Eu já vi doentes que aparentemente estavam tranquilos fazendo um baita esforço. É uma coisa mascarada, como você falou lá no início. Muitas vezes a gente não vê, não é visível. Mas quando você mensura, está lá um enorme esforço. E aí a gente vai fazendo PSIL. A PSIL, ela está agora na Covid, ela está extremamente associada a uma progressão, uma piora do quadro. A gente vem discutindo isso. A doença, inicialmente, ela parece ser potencialmente uma doença vascular, uma lesão endotelial severa, por isso que o obeso e diabético, né, pega primeiro, e uma pneumonia. Você tem uma pneumonia viral e uma baita lesão vascular, fazendo microtrombos, piora a troca gasosa, estão aí os quadros de hipoxemia silenciosa, né? Aqueles doentes que você vê, o cara está tranquilo, mas você põe o oxígeno, o cara está saturando 80%, você diz, pô, como é que pode? Exatamente isso. E aí o que a gente quer entender? Bom, por que esse doente que tem só uma pneumonia, um padrão intersticial em vidro fosco, que normalmente é um padrão de interstício, por que esse doente evolui para síndrome de desconforto? É uma progressão natural da doença? Ou esse camarada está fazendo PSIL? Ou a gente está maltratando o paciente. Exatamente, tá? O quanto de participação de uma ventilação mecânica mal ajustada, assincrônica, tem na progressão desse doente de um caso A para um caso B. Né? Então, esse é o grande problema que a gente pergunta, a gente questiona hoje. Professor, permitir esse doente que está assincrônico fazer esforço exacerbado sem que haja uma correção é piorar o prognóstico do doente. E aí, como a gente falou, é uma gradação. Bom, eu vou tentar corrigir a sincronia do ventilador com analgesia, juntar as duas coisas. Deu para corrigir? Não deu para corrigir. Vou incrementar a sedação. Deu para corrigir? Exatamente. Último recurso, bloqueio neuromuscular. Perfeito. Não deu mais, mas eu acho assim, a gente não pode ser de extremos, né? Nem sempre, nem nunca. Então, basicamente isso. Sim. Né? Nem sempre eu vou fazer bloqueio muscular, isso é óbvio, todos os problemas do bloqueio neuromuscular, mas também não posso dizer nunca vou fazer. Fatalmente, sim, em algum momento, você vai precisar. Vai ter que fazer. Vai ser que ter. Por um período programado, né? Por um tentar o mínimo possível. Sim.
Exatamente. E aí você tem que reavaliar isso diariamente. É a possibilidade de você estar removendo, né, esse bloqueador neuromuscular, intervalo, inclui intervalo na tua equipe. Se for uma causa, se você encontrar uma causa, o doente está fazendo uma acidose metabólica. Né? Qual é a causa da acidose metabólica? O doente está fazendo insuficiência renal. Então, talvez o doente precise de diálise. Vamos dialisar o doente, depois talvez a gente consiga tirar esse bloqueador neuromuscular e o doente fica bem. Sim. Então, sempre procurar a causa. Não, professor, você falou de ciclo vicioso, né, relacionado à ventilação mecânica, todo esse ciclo vicioso, e a gente tem vários ciclos viciosos na UTI, né? Vou puxar para o meu lado, né, o lado da sedação com fentanil e midazolam a longos períodos, que gera tolerância, aí a gente vai aumentando as doses. E aí, professor, outro dia eu estava falando até com um seguidor, falei com ele, o paciente estava com 30 ml de fentanil e 20 ml de midazolam, né? E fora, esse paciente com hiperalgesia induzida pelo fentanil pode precipitar uma sincronia por conta da dor, né? Que gera muita agitação pela dor, pela hiperalgesia, e acaba fazendo a sincronia. E aí, muitas das vezes, ou as pessoas aumentam as doses do fentanil e midazolam, causando mais hiperalgesia, e aí mais edema, tecília, enfim. Só que também, quanto mais a gente vai aumentando as doses, pessoal, se você parar para pensar, 30 ml hora mais 20 ml hora são 50 ml hora. 50 ml hora em um dia, você vai dar mais de 1 litro só de sedação. Que aí piora mais o edema, o balanço hídrico do paciente vai para 2,5, 3 por dia, né? Aí o paciente começa a creatinina aumentar, fazer insuficiência renal, igual você falou, acidose metabólica, baixa de urese, aí quando você vê o pulmão do paciente também tá, né, sofrendo muito, né? Então, os ciclos viciosos a gente tem realmente que cortar, porque diagnosticá-los e cortar, né, professor? Eu não sei se você falou agora do fentanil e midazolam. Na nossa live eu falei do Batman Robin, né? Aí teve um colega médico lá de Campina Grande, muito amigo, disse, olha, aqui a gente chama dos santos locais, Cosme e Damião. Verdade. Interessante. Professor, a sincronia, eu estava dando uma olhada, tem uma incidência muito variável, de 15% a 80%. E se você parar para pensar, por ter uma variação tão grande assim, é porque ela deve ter vários fatores assim, que podem interferir, né, que podem precipitar. Quais são os fatores de risco para uma sincronia? Que a gente já sabe alguns, né? Dor, mas o que você acha que pode ser? Acidose? Vocês têm mais algumas causas específicas? Dor, distúrbios metabólicos, ventilador mal ajustado, basicamente isso. Ou, em alguns casos, drive neural, alteração de drive neural. Entendi. Distúrbios neurológicos, enfim, qualquer outro fator que leve à alteração do drive neural é um fator gerador de assincronia. Então, esses são basicamente os fatores que aumentam a incidência de assincronia do paciente mecanicamente ventilado. Sim. Um desconforto, na realidade, pode ser pela dor, pode ser por qualquer outro desconforto, mas basicamente o que a gente tem visto muito é paciente mal ventilado. Entendi. Por exemplo, a gente tem visto agora também, acho que a pandemia aflorou muita coisa, mas alguns ventiladores, o fator ventilador, ter uma boa máquina na mão é muito bom. Uma máquina que te dá recursos, uma máquina confiável. O que a gente tem visto agora é que tudo virou ventilador, né? Qualquer coisa que sopra é um ventilador mecânico. Sim. Infelizmente é isso. A gente tem visto aqueles projetos, enfim. E o que acontece? Como eu falei no início, não é só isso, não é só expandir o tórax do doente, eu tenho que ter recursos. E esses ventiladores são, muitas vezes, um fator potencial de assincronia. Ou porque eles têm um delay muito grande no disparo. Né? Então, o doente iniciou o disparo aqui, a máquina só foi disparar aqui. Então, durante todo esse tempo, o doente está fazendo esforço. E não pode disparar o ventilador. Isso é uma assincronia. Outro ponto, ventiladores que vazam demais, promovem muito escape aéreo. Você procura e você não sabe. Aquilo está despressurizando o doente, altera fluxo que vai para o doente começa a fazer a sincronia de fluxo. Enfim, esse é um fator adicional. É uma máquina. Veja, o que é a sincronia na realidade? É essa incapacidade do ventilador de atender de uma forma sincrônica a demanda do doente. A gente fala que assim como
né? Tem a história do pecado original, né? Todos somos pecadores. Não existe um paciente sem a sincronia. Existe a sincronia original, que é a sincronia de disparo. Obviamente, se a gente tivesse um dispositivo cerebral que dissesse, olha, o cérebro, o centro respiratório começou a inspirar e imediatamente o ventilador disparou, seria fantástico. Perfeito, né? Ele tem o delay, né? O que a gente tem mais próximo disso hoje é o NAVA, né? Que é a ventilação drive neural. E aí você mete aquela sonda pelo esôfago, posiciona a sonda naquele ponto onde a pressão esofágica é mais próxima da pressão pleural, você consegue ali avaliar a atividade elétrica do diafragma e você consegue disparar com um delay menor. Nossa, fantástico. É o que a gente tem de mais próximo, mas ainda não é uma coisa ideal. Então, existe a sincronia fundamental. Você não tem 100% de sincronia. Mas, quanto mais assincrônico esse doente tiver com o ventilador, quanto pior for essa máquina, quanto menos ela atender a demanda do doente, mais a sincronia você vai ter. Então, esse é um fator extra, além de todos os que já falamos. É uma máquina inadequada para ventilar um doente. Sim. E existe algum modo ventilatório que realmente diminui o risco, assim, de... Ou você... Os espontâneos. Os modos espontâneos, né? Então, se a gente puder classificar, o modo que mais causa sincronia é o modo VCV. Tá? VCV, tá. VCV. Por quê? Porque o fluxo é uma variável limite. Ele tem limite de fluxo diferente do modo PCV, onde o fluxo é livre. Tá? Tá. Então, o VCV, a gente até diz, olha, VCV não é um modo adequado para quem tem inspiração espontânea. Particularmente agora na COVID, quando o doente que evolui com síndrome de desconforto, naquela fase onde ele está passivo, né, ou seja, ele não entra no ventilador, ele não dispara a máquina, eu prefiro usar o VCV, facilita a minha medida de mecânica respiratória, eu tenho uma medida mais adequada de mecânica, mas quando esse doente começa, quando ele é permitido, quando a gente vai tirando sedação, tá. Eu vou permitindo, o PCV promove menos a sincronia, justamente por ter fluxo livre. Então, o VCV seria o modo pior para sincronias, né? E o modo melhor seria o modo espontâneo, o modo PSV, ou o modo CPAP. Tá? Agora, mesmo assim, e isso é importante dizer, a gente acha que permitir o doente respirar espontaneamente vai prevenir uma lesão, uma disfunção diafragmática. Ele pode ter um esforço grande, né? Ele pode ter um esforço grande. A gente chama de duas formas. Ele pode ter lesão por subassistência ou por superassistência. Se você der suporte de menos, ele vai lesar essa fibra diafragmática. Porque eu estou transferindo a maior parte da carga para o músculo. Tá? Sim. E aí eu posso começar a fazer lesão. Fadiga também? Fibra diafragmática, começa a ter fadiga, enfim. Do outro lado, se eu dou assistência, se eu dou suporte demais, eu estou transferindo a maior parte daquela carga mecânica para o ventilador. E aí o diafragma diz, opa, estou de boa, né? Aqui, ó, tem alguém trabalhando por mim, ele acomoda. Tem um estudo interessante feito com ultrassonografia, com tração de espessamento diafragmático, e eles viram que quanto mais suporte eu dava, esse músculo atrofiava tal qual o modo controlado. Que fantástico. Tá? Então, não é só permitir o doente respirar espontaneamente, é adequar a intensidade do esforço para que eu tenha um equilíbrio entre o que a máquina oferta e a demanda muscular do paciente. Então, quando eu consigo equilibrar esses dois para vencer a carga imposta do sistema respiratório, eu tenho ali um trabalho muscular adequado. Então, veja como eu tenho olho no pulmão, olho na musculatura, eu tenho que preservar o diafragma, eu tenho que evitar que o pulmão seja lesado, eu tenho que dosar a intensidade do esforço, são muitas coisas e muitas variáveis, e a gente termina achando que ventilar é só lá botar uma pressãozinha, ter uma gasometria boa, e não é isso nem de longe. A gente tem simplificado muito, né, a área da saúde, né, as áreas, né, da saúde, o cuidado com o paciente, né, e pelo contrário, né, professor, antes de eu desativar os comentários, teve uma seguidora que colocou assim, quanto mais eu estudo a sincronia, mais eu vejo que eu não sei nada. E, na verdade, eu escutei uma frase uma vez que num congresso de um senhor médico que trouxe o ATLS para o Brasil, num congresso brasileiro de trauma há um tempo já, ele com bengala, ele levantou e falou assim, olha, se vocês acham que... Quando vocês acharem que estão sabendo muito, é porque você está lendo pouco.
Então eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente começa a achar que sabe de tudo, começa a simplificar as coisas e realmente tem um mundo, um iceberg inteiro submerso para a gente descobrir. E olha o que você falou hoje, né? Como as pessoas que estão assistindo, tomara que essas pessoas possam entender que a sincronia, né, paciente-ventilador é uma coisa, né, muito importante, muito subtratada, né, professor? Isso, exatamente. Essa frase que você falou, tem um poeta alemão, Goethe, né? Goethe dizia que sabe-se somente quando sabe-se pouco, com saber cresce a dúvida. Então, exatamente, a dúvida. Quanto mais a gente... Quanto mais o quê? Busca, quanto mais a gente estuda, mais a gente duvida, e mais a gente estuda, e isso vira... Esse é um ciclo vicioso do bem, né? Do bem, esse é o do bem, isso que a gente quer. Fantástico, fantástico. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Existe algum paradoxo entre sedação e a sincronia? Porque eu li uma vez também que realmente, às vezes você pode aprofundar muito a sedação e precipitar a sincronia. Me conta sobre isso. Vou te passar aqui justamente para esse paradoxo, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, esse é um tipo de assincronia chamada de disparo reverso, ou reverse trigger, tá? Se você notar, aqui no título tem, ó, ocorrendo em doente com morte cerebral. Aí você diz, poxa, por que tem assincronia em doente com morte cerebral? Se o centro respiratório já foi. Já o que acontece nessa assincronia aqui? Olha, veja que aqui o primeiro ciclo, ele não é disparado pelo paciente, é disparado pelo ventilador. E a partir do momento que esse ventilador insufla pulmão, por um mecanismo que a gente ainda não entende totalmente, mas acredita-se que seja reflexo de distensão pulmonar desencadeando a resposta vagal, eu ativo o diafragma, que é essa curvinha de baixo aqui, atividade elétrica do diafragma. Veja que o diafragma aqui estava inativo, quando o ventilador disparou pela primeira vez, e aí o diafragma foi ativado. Ao ser ativado, ele dispara a máquina 2 vezes. Tá? Ou seja, ele faz um segundo disparo sem que o volume do primeiro tenha sido totalmente exalado. Então, ele entra naquela de empilhar volume ou de provocar lesão. Isso acontece da mesma forma em pacientes muito sedados. Essa é uma sincronia típica de pacientes muito sedados. Tanto que a gente brinca aí no nosso grupo internacional que essa sincronia é chamada de deixe-me respirar. Tá? Ou seja, a melhor forma de corrigi-la é você reduzir a sedação e permitir ao doente respirar espontaneamente. Né? Eu tenho uns exemplos aqui, ó. Nem sempre essa sincronia causa um segundo disparo, mas ela tem um padrão. Como ela é reflexa, ela tem um padrão. Ou ela acontece em todos os ciclos, que é um padrão que a gente chama de 1 para 1. Você pode ver aqui, olha. Veja que a curva de pressão e volume, ela sofre uma queda no meio do ciclo. Isso aqui é justamente a ativação diafragmática no meio do ciclo. O diafragma é ativado, o indivíduo inspira, e aí cai fluxo, cai pressão pela inspiração do doente. E veja que isso se repete em todos os ciclos, sem que nenhum deles tenha sido disparado pelo paciente. São todos disparados pelo ventilador. Tá? Então, ou ele tem um padrão dessa forma, em todos os ciclos, que a gente chama de 1 para 1, ou ele tem um padrão que acontece um ciclo sim, um ciclo não, que a gente chama de 1 para 2, é uma coisa bem parecida com o que acontece lá no eletrocardiograma, né? Um bigeminismo, um trigeminismo, há um padrão característico, porque isso é atividade reflexa, tá? Então, essa, de novo, é uma sincronia de pacientes sedados. A gente vê aqui, olha, a primeira linha é quando a máquina dispara, segunda linha é quando o diafragma é ativado, então o diafragma foi ativado aqui, provocou uma queda de pressão, e esse diafragma fica ativado por mais tempo do que o ventilador. Como ele foi ativado tardiamente, né, o ventilador para a inspiração aqui, mas o diafragma continua inspiratoriamente ativo. Então isso causa 2 assincronias. A primeira, o disparo reverso. A segunda, uma ciclagem precoce. A máquina, o paciente continua inspirando quando a máquina já terminou sua inspiração. Nossa, cara. Tá? Então, assim, essa é basicamente uma sincronia de pacientes muito sedados associada à sedação profunda, que causa essa atividade reflexa. Que interessante. Outro dia eu estava conversando com o Dr. Francisco Lobo, que é um anestesista em Portugal, muito bom. Ele estuda muito neuromonitorização. E aí eu fiz uma publicação no LinkedIn sobre o uso abusivo, né, de algumas drogas que induzem tolerância.
que aí acaba sendo, inclusive, um paradoxo do opioide também, a gente está falando de paradoxo, que é quanto mais você usa opioide, mais o paciente vai pedir, que você induz tolerância, né? E ele muito bem falou, né? Essa falta de medicação no Brasil, o pessoal usando muito sedativo, mas assim, alguém está neuromonitorizando esses pacientes? Porque às vezes aceda tão profundamente, igual quando a gente usa o BIS, né, que é aquele monitor no intraoperatório, quando a gente usa muita anestesia geral, né, sedativo, hipnótico, a gente vê que a gente começa a suprimir o cérebro, a atividade elétrica cerebral, né? E isso é muito mórbido. Então, se a gente tivesse neuromonitorização, né, talvez a gente preveniria também uma sedação mais profunda e essas assincronias. Muito interessante, né? E aí justamente isso. Uma das hipóteses é que a sedação possa suprimir algum efeito neuroinibitório sobre esses reflexos de distensão pulmonar, e uma vez inibidos, quando o ventilador distende o pulmão, o reflexo ativado. Entendeu? Essa é uma fantástico. Com certeza, fantástico, né? Muito bom. Nossa, eu acho que está acabando, professor. Daqui a pouco, acho que 2, 3 minutos acaba. Não, quando o papo é bom, acho que a gente passa muito rápido a live, né? Igual da outra vez, eu também fiquei assustado quando você falou que estava acabando na live passada. Então, as últimas considerações, então, professor, eu queria te agradecer, obrigado, né, por tudo. Que live! Eu vou deixar gravada aqui, vou colocar em podcast, vou te passar os links também para você poder divulgar. Eu sei que tem muito seguidor seu te acompanhando aqui, e só queria te agradecer, porque muitos anestesistas, colegas intensivistas podem não entender de assincronia como a gente precisaria entender, mas eu acho que foi muito válido alertar a todos que existe esse problema também, além de vários outros. E eu acho que é muito importante. Obrigado mais uma vez, tá? Pela Renato, muito obrigado mais uma vez pelo teu convite. Muito bom estar contigo aí, é sempre esse papo bom, né? E que a gente venha aí outras vezes, a gente vai voltar, se Deus quiser, em outras lives aí para estar discutindo, para estar dando esse recado, porque na real a gente quer que as coisas aconteçam da forma adequada. Acho que esse é o sentimento de todos nós, né? É contribuir para que cada dia mais a gente possa fazer as coisas da maneira adequada, que mais e mais pacientes possam sobreviver das unidades de terapia intensiva, e que a gente quebre esse estigma de que agora mesmo, né, durante a pandemia, houve uma massificação do movimento contra a ventilação mecânica, que todo mundo que vai para a UTI morre, né, enfim. Sim. E eu acho que a gente não pode, a gente tem que mostrar que não é bem assim, que a gente tem condições de estar realmente salvando esses pacientes. E aí é uma corrente sempre todos juntos, para a gente fazer sempre o melhor. Acho que todo mundo quer sempre fazer o melhor. Às vezes a pessoa não sabe a forma correta. Sim, mas ela quer, né? Ela quer. E aí é onde a gente entra nessa corrente para tentar ajudar. Mais uma vez, obrigado. E muito obrigado pela oportunidade. A gente vai em outras voltar a isso. Vamos fazer outras lives, pessoal. Acho que teve um sucesso muito grande. Tivemos 1 hora, mais de 500 visualizações, né? Pessoas ao vivo, né? Assistindo, muito legal. E eu acredito que a gente consiga fazer a diferença para os pacientes com essas coisas que a gente está discutindo, ajudando as pessoas e levando essa corrente do bem para frente. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado também, Renato. Até a próxima. Tamo juntos, tá? Um abraço, vamos marcar outros. Valeu, tchau, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.